Glória a Deus. Muito bem, amados ouvintes, receba a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dessa que vos cumprimenta a sua irmã em Cristo, Roberta. Hoje, Deus preparou uma mensagem, Deus preparou algo para falarmos aqui para você, para edificar a sua vida, para que você venha meditar nesta palavra a qual Deus colocou no meu coração para estar ministrando na vida dos meus irmãos, a qual vão ver esse vídeo, vão ouvir esse vídeo, e eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Já venho pedir os irmãos também, você que sentir de Deus, de estar compartilhando esse vídeo, que você venha ser movido aí pelo Espírito Santo de Deus, porque eu acredito assim, irmãos, nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, e nós temos que fazer aquilo que Deus tocar no nosso coração. Não adianta eu pedir você aqui para você compartilhar o vídeo se você não sentir de Deus de compartilhar. Mas se você sentir de Deus de compartilhar, se você sentir que Deus falou com você através desta palavra, que você possa estar compartilhando em nome de Jesus. Amém? Vamos orar primeiro, para depois lermos aqui algo que Deus colocou no meu coração para falar com a amada igreja. Oremos ao Senhor. Amado Deus, soberano e eterno Pai, ó Deus de poder, ó Deus de glória, nós estamos aqui, meu Deus, debaixo da cobertura do Teu sangue, Pai, porque nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para cobrir as nossas vidas, para cobrir a nossa casa, para repreender, meu Deus, todo mal contra nossas vidas, Pai. Deus, eu venho colocar, Pai querido, esta palavra, meu Deus, nessa tarde, Pai querido, na direção do Senhor. E tudo que for feito aqui, for falado, for ministrado, seja, Pai querido, movido pelo Teu Espírito Santo, seja guiado pelo Teu Espírito Santo. Meu Deus, que diminua, Pai, o nosso eu, e cresça e apareça o Senhor. Glorifica, Pai, o Teu nome, porque nós nascemos, ó Pai querido, para glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Que diminua, Pai, o nosso eu, e cresça e apareça o Senhor para todo sempre, Deus. Eu te rendo graças, Pai. Toda honra, toda glória, toda exaltação venha ser dada somente para o Senhor aqui nesta tarde. Garante a bênção, garante a vitória, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 15. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Diz assim, olha: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Porém, se perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém? Irmãos, essa palavra é uma palavra muito poderosa. Você pode observar que qualquer pessoa que você chegar até ele e perguntar para ele se ele conhece a oração do Pai Nosso, ele vai falar que conhece, porque a oração do Pai Nosso é uma oração muito conhecida. É a oração a qual Jesus nos ensinou a fazer aqui na terra.
E todo mundo conhece esta oração. Só que nós temos que entender que a Bíblia, ela vai dizer, eu gostaria que você anotasse aí, que a Bíblia, ela diz no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 ao 25, a Bíblia diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tem muitas pessoas que elas ouvem a palavra de Deus, mas elas não praticam. Elas vão para a casa de Deus, ouvem a palavra do Senhor, lê as escrituras, mas elas não praticam a palavra de Deus. Então, irmãos, é muito importante nós irmos sim para a casa de Deus. Enquanto nós estamos na casa de Deus, Deus está dando livramento, Deus está dando escape, Deus está entrando com providência. Mas só que nós temos que entender que nós não devemos ser somente ouvinte da palavra, mas nós temos que praticar a palavra do Senhor. Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. Se nós queremos ver algo acontecer em nossa vida, nós temos que praticar a palavra. Nós não devemos ficar só lendo e ouvindo, mas nós temos que colocá-la ela em prática. Muitas pessoas às vezes dizem assim: nossa, eu vou na igreja, eu faço campanhas e até hoje eu não vejo nada acontecer na minha vida. Só, irmãos, que aí às vezes as pessoas elas culpam, né? O líder, o obreiro, a obreira, enfim, elas acham que as pessoas que são culpadas por elas não receber a bênção de Deus. Só que não é assim. Eu posso ir para a casa de Deus, mas se eu não tiver atitude, se eu não mudar as minhas atitudes, muitas das vezes nada vai acontecer. E não adianta eu querer procurar um culpado, porque às vezes eu preciso mudar algumas atitudes em minha vida para que as bênçãos de Deus ela venham recair totalmente sobre mim. E a oração do Salmo 91, desculpa, irmãos, a oração do Pai Nosso, ela nos ensina muito aqui nesta tarde, porque a oração do Pai Nosso, ela vai nos ensinar e falar acerca do perdão. Ela vai nos instruir e ela vai nos orientar o que nós devemos fazer também para recebermos as bênçãos de Deus. E muitas das vezes nós lemos aqui a oração do Pai Nosso no livro de Mateus capítulo 6, versículo 9, só que muitas das vezes a pessoa ela só lê até certos versículos. E eu quero frisar aqui para vocês o versículo 15 e o versículo também 16, o versículo 14 e o versículo 15, a qual nos diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. O que Deus quer dizer com isso para nós aqui nessa tarde? Muitas das vezes nós queremos o perdão de Deus, nós queremos que o Senhor nos perdoa. Só, irmãos, que a Bíblia vai dizer aqui nessa tarde, que se eu não liberar perdão, se eu não colocar o meu coração e pedir a Deus para me ajudar a liberar perdão, o Senhor também não vai me perdoar. Isso aqui, irmãos, é palavra de Deus. Quantas pessoas que guardam rancor no seu coração, quantas pessoas que guardam ódio no seu coração, quantas pessoas, irmãos, que não liberam perdão, fica com a vida angustiada, fica com a vida presa, porque não tem capacidade de liberar perdão. Nós queremos o perdão de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos liberar perdão. Nós queremos que o Senhor nos perdoa, mas muitas das vezes nós não queremos perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos humilha, aquele que nos critica. Muitas das vezes nós queremos pagar até o mal com o mal, mas a Bíblia não me ensina assim. A Bíblia diz que eu tenho que abençoar aqueles que me amaldiçoam. Eu tenho que abençoar aqueles que me perseguem. Irmãos, entenda uma coisa. Nós amarmos quem nos ama é muito fácil. O negócio, irmãos, é nós amarmos aquele que nos odeiam. É nós perdoarmos aqueles que nos ofendem. Eu conheço pessoas que falam, não perdoa e pronto, acabou.
Só que a vida da pessoa não anda, porque a falta de perdão, ela faz uma divisão entre você e o Senhor. Deus, ele pode até te abençoar, porque Deus, ele é misericordioso. Mas a bênção total que ele quer derramar na sua vida, acaba virando um bloqueio, porque você faz esse bloqueio. Não é, irmãos, pessoas ao seu redor. Muitas das vezes nós queremos culpar o outro, porque às vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida, mas tem coisas que nós temos que mudar. Eu olhar para uma pessoa e falar, e querer culpar uma pessoa, é muito fácil. O negócio, irmãos, é comigo. O negócio é olhar para mim e reconhecer que eu tenho que mudar. E reconhecer que eu é que tenho que mudar algumas atitudes em minha vida. Não é fulano, não é ciclano, porque é muito fácil eu culpar alguém. É muito fácil. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O meu companheiro, o meu esposo, às vezes eu culpar ele de algumas coisas que, às vezes, não é ele. Às vezes eu é que tenho que mudar, eu tenho que olhar, eu tenho que fazer uma reflexão, eu tenho que examinar a minha vida e ver quais são atitudes que eu tenho que mudar. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa tarde? O Senhor está falando para mim e para você que nós temos que liberar perdão. Muitas das vezes a pessoa que você não perdoa, ela está vivendo, ela está comendo, ela está tranquilamente. E você, às vezes, que não quer perdoar, fica angustiado, fica triste, fica de cabisbaixo. Então, irmãos, o que Deus está falando para nós aqui nessa tarde, que nós não viemos somente ler a palavra de Deus, ler a oração do Pai Nosso, mas que nós viemos praticar, colocar esta palavra em prática em nossa vida. Você pode observar no livro de Mateus, capítulo 18, entre ali o versículo 21 e 22, quando Pedro chegou até Jesus, ele fez uma pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E aí Jesus falou com ele assim, ele falou com Jesus, até 7 vezes? Ele fez uma pergunta para Jesus. Jesus olhou para ele e falou: não, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Olha a importância, irmãos, de nós liberarmos perdão. Mas, irmã Roberta, foi fulano de tal que fez isso para mim, foi fulano de tal, eu estou certa na história, e é a pessoa que fez isso para mim. E por que eu tenho que chegar e pedir perdão? Porque você conhece a palavra de Deus. Você é luz dentro da sua casa. Existem lares, irmãos, que parece mais um campo de guerra, por causa de uma palavrinha. Começa a ter aquelas discussões, começam a falar palavras que não deve falar. Tem muita gente, irmãos, me desculpe o que eu vou dizer aqui nessa tarde. Ele tem uma vida inteira de oração, mas ele não vigia. O que a Bíblia vai dizer? Vigiai e orai. É importante nós termos a nossa vida alicerçada no Senhor, em oração, em jejum, sim. Mas a falta de vigilância, às vezes, faz a gente perder as bênçãos de Deus. Do que adianta eu ter uma vida de oração se eu não vigio? E principalmente no falar. Nós temos que vigiar aquilo que sai da nossa boca. Sabe por quê, irmãos? Porque palavras mal faladas, ela machuca. Ela traz, ela faz assim algo em nossa vida que, se nós não vigiarmos aquilo que nós falamos, aonde vai trazendo aquela bola de neve, vai virando aquela bola de neve, de tristeza, de angústia. Aí vira aquela questão de ter o coração endurecido. Nós temos que vigiar naquilo que nós falamos, nós temos que nos policiar, pedir ao Senhor para colocar o freio da graça. Existem momentos que nós temos que falar, mas existem momentos também que nós temos que calar, nós temos que ouvir. Existem lares que parecem mais um campo de guerra, como eu já falei aqui, do que um lar abençoado. O seu lar, irmão, tem que ser um lar abençoado. O seu filho, você, o seu esposo, é abençoado.
Vocês têm que trazer para a sua casa a bênção de Deus. E às vezes começa aquela guerra, aquela confusão, ninguém entende ninguém, você não sabe nem quem é o pai, quem é a mãe, você não sabe quem é o filho, é uma guerra. E aí começa a trazer coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Talvez lá dentro da sua casa, precisa só de você chegar e falar assim, olha, eu fiz isso, eu falei isso, mas eu estou aqui no nome de Jesus para te pedir perdão. Sabe, irmão, nós queremos que as pessoas façam por nós, mas às vezes nós não queremos fazer por as pessoas. Sempre nós queremos estar certo na situação, mas nós temos que reconhecer também quando nós erramos. Nós temos que reconhecer quando nós falamos algo que não agrada o coração das pessoas. Nós temos que reconhecer. E o Senhor, nesta tarde, Ele manda dizer para vidas aqui, libera perdão. Não fica com o coração rancoroso, não fica só martelando o passado na sua vida. Tem gente, irmãos, que parece que é museu. Ele vive só do passado. Ele só aprende a sua vida naquilo que já passou. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e a vida continua a mesma. E às vezes a pessoa fica só ali remoendo. Irmãos, o que passou, passou. O que passou não tem que voltar para a sua vida. Você tem que pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a liberar. Eu sei que muitas das vezes, irmãos, não é fácil. Não é fácil chegar até alguém, nos humilhar, não é fácil nós chegarmos até alguém e pedir perdão, mas às vezes é necessário. Eu já tive que chegar perto de pessoas e pedir perdão, porque eu achava que eu estava certo e na verdade eu estava errada. E depois que eu fiz isso, irmãos, eu vou ser bem sincera, a janela do céu se abriu em meu favor. As promessas de Deus, ela começou a se cumprir em minha vida. Às vezes dentro da igreja tem irmãos que não conversam com o irmão. Às vezes dentro da igreja tem irmãos que não dirigem a palavra para o seu irmão e quer que Deus opera. Como que Deus vai operar se não há união? A Bíblia diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E é triste falar isso, de você ver pessoas dentro da igreja, dentro do templo do Senhor, muitas das vezes não perdoa, não conversa, não dá paz do Senhor, não chega até a pessoa, não abraça. Às vezes de vez de ser instrumento de Deus, infelizmente está dando lugar para o diabo. Irmãos, e essa é a realidade. Se eu não der lugar para o Espírito Santo de Deus habitar na minha vida, eu vou dar lugar para quem? Para o inimigo. E o que o inimigo faz? Ele quer colocar isso dentro das igrejas. A falta de perdão. Ele quer colocar isso dentro da igreja. A competição. E nós temos que entender, irmãos, que tudo que nós fazemos aqui na terra é para o reino do Senhor. Eu tenho que entender, irmãos, que eu tenho que unir com o meu pastor. Eu tenho que unir com os líderes. Eu tenho que ser unida para que nós podemos ver o agir de Deus até mesmo dentro das igrejas. Você quer ver o agir de Deus na sua casa? Você quer ver o agir de Deus? Deus assim, abrindo as janelas do céu, as comportas do céu te abençoar? Faça isso nessa tarde. Se você sabe que magoou alguém, que machucou alguém, chega até essa pessoa. Faça, irmã Roberta, não é fácil. Eu sei que não é. Eu já disse aqui que eu sei que não é. Faça uma campanha de oração. Pede a Deus para preparar o ambiente, preparar o momento, para você chegar até essa pessoa e pedir perdão. Talvez está faltando só isso. Deus vê essa atitude sua, de você chegar e pedir perdão, e Deus lá do céu, Ele olhar e falar, não, ela fez. E aí as bênçãos de Deus começaram a recair sobre a sua vida. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Malaquias, capítulo 3, no versículo 18. Vai dizer assim, olha, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós temos que fazer a diferença de Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem que fazer a diferença de Deus dentro da sua casa, a diferença no trabalho, a diferença na igreja. Se um está fazendo, você não tem que copiar aquilo que a pessoa está fazendo. Se um não quer perdoar, você não tem que copiar essa pessoa. Você tem que seguir o que está dentro
da palavra do Senhor. Você faz a diferença, você conhece a palavra. Talvez, irmãos, a pessoa lá dentro da sua casa, ela é ímpia. Ela não conhece a palavra de Deus, ela não teve um encontro real com o Senhor, e você teve. E você teve. Então, se você teve um encontro real com Deus, é você que tem que mostrar a diferença. É você que tem que fazer a diferença lá dentro da sua casa. É você que tem que fazer a diferença no seu trabalho. Você tem que fazer a diferença em todo lugar que você for. Porque você é conhecedor da palavra de Deus. Tem irmãos que, de vez de apaziguar a situação, quer colocar mais fogo. O sangue de Jesus tem poder. Você tem o Espírito Santo de Deus e a sua missão é você apaziguar a situação. Não é colocando mais fogo, colocando mais lenha, não. É apaziguar a situação. Se realmente você teve um encontro real com o Senhor. Tem irmãos que acham que a obra de Deus, ela começa dentro da igreja. Não. Você está errado. Porque a obra de Deus, ela começa dentro da sua casa. A obra de Deus começa lá dentro do seu lar, com a sua família. Para depois você ir fazer o que Deus te ordenar. Não adianta você deixar a sua casa bagunçada e querer consertar a casa dos outros. Primeiramente, você tem que consertar a sua casa. Irmãos, quando eu falo isso, Deus está falando comigo também. Viu, irmãos? Primeiramente, eu tenho que consertar a minha casa para depois querer aconselhar alguém, querer orar por alguém, querer que a pessoa dê por um testemunho, mas eu tenho que dar também dentro da minha casa. Irmão, nós temos que entender uma coisa. Testemunho fala mais do que palavras. Tem pessoas que às vezes não dão testemunho dentro de casa, não dão testemunho no trabalho, não dão testemunho em lugar nenhum. E às vezes quer corrigir o outro. Vamos parar com isso. Vamos primeiro olhar a nossa vida e falar, Senhor, o que eu tenho que consertar? Me mostra. Me mostra como que eu tenho que agir, como que eu tenho que me consertar na tua presença. O que o Senhor quer mudar na minha vida, a libertação na minha vida. Tem gente que acha que só o outro que não precisa de libertação, e não é. Nós também precisamos de libertação, irmãos. Nós também precisamos de libertação de Deus. E o que mais hoje eu tenho assim analisado, não estou aqui para julgar, nem fazer pré-julgamento. O que mais as pessoas precisam ter libertação é na sua língua. Porque muitas vezes começa a falar coisas necessárias, coisas que não deve falar. Existe coisa, irmãos, olha, a Bíblia, já estou finalizando a mensagem, a Bíblia vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra quem? Potestades. É contra quem? O nosso adversário. A minha irmã da minha igreja, o meu pastor, os obreiros, as obreiras, elas não são minhas inimigas, né? O meu esposo, meus filhos, não são meus inimigos, não. O que é meu inimigo, irmãos, é o adversário. E a Bíblia diz que nós temos que orar. Casta de demônio só sai com oração e jejum. Talvez o inimigo está usando alguém lá dentro da sua casa para querer te atacar. E de vez de você orar, de vez de você jejuar, você está batendo de frente. Você não vai vencer a guerra desse jeito. Você vai vencer a guerra quando você ir para o joelho. Quando você orar ao Senhor e colocar o Senhor na frente desta peleja. Quando você reconhecer, mesmo você estando certo. Irmão, já teve situações em minha vida que, ao meu ver, aos meus olhos carnais, eu estava certa. Mas eu precisei de chegar e pedir perdão. Eu precisei de chegar e pedir ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Eu tenho que chegar e pedir perdão para apaziguar a situação. Então, que nessa tarde você possa fazer isso. Você possa fazer uma reflexão da sua vida. Quem é melhor para te conhecer é você mesmo. Então você sabe quem que você tem que pedir perdão. Irmã Roberta, mas e se eu pedir perdão e a pessoa não quiser me perdoar? Aí, irmãos, já é a pessoa com Deus. Porque a sua parte você fez. A Bíblia diz, humilhar-vos perante ao Senhor, que no vosso tempo Ele vai te exaltar. Que você possa meditar nessa tarde, nesta palavra. E eu creio que o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa tarde.
Libere perdão e você vai ver as bênçãos de Deus acontecer na sua vida. Mas quando você liberar perdão, libere de verdade, libere de coração. Porque tem gente, irmãos, que fala assim, não, eu perdoo, mas de boca para fora. E nós temos que entender que Deus, ele é aquele que sonda o nosso coração. Salmo 139, versículo 1, o Senhor é aquele que sonda os corações. Não adianta liberar perdão de boca para fora. Você tem que liberar perdão no fundo do seu coração, da sua alma. Porque muitas vezes tem pessoas que falam assim, não, eu perdoei. Aí a primeira discussão que tem, aí às vezes lança no rosto daquela pessoa aquilo que a pessoa já fez com você. Então isso não é perdão. Não é perdão. Eu sei que você nunca vai esquecer, mas você não pode ficar, qualquer coisinha que houver, qualquer discussão, qualquer probleminha, você pega e lança no rosto da pessoa aquilo que a pessoa fez e deixou de fazer. Perdoou, não toca mais no assunto, deixa você ir de lado e a vitória vai ser sua em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Eu espero que Deus realmente tenha falado com você poderosamente. Eu vou estar aqui, eu oro por você, você ore por mim, porque nós estamos, irmãos, numa grande batalha. O povo de Deus, as pessoas terrenas, nós estamos numa grande batalha no mundo espiritual. Só não vê quem não quer. E esta batalha nós vamos vencer juntos. Eu orando por você, você orando por mim, e o nome do Senhor sendo glorificado. Que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, irmãos. E eu quero pedir também, né? Eu tenho um canal no YouTube. Se você sentir de Deus ali de se inscrever, ali tem pregações, ali também tem orações. Inclusive eu vou começar uma campanha no dia 1º. Nós vamos começar a campanha O Livramento de Deus. E nós vamos estar orando. Vai ser 3 dias. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos estar orando, pedindo para o Senhor para nos guardar, pedindo ao Senhor para nos livrar. Porque do jeito que as coisas estão indo, irmãos, é só Deus para livrar. É só Deus para nos guardar. Amém? Amanhã, né, nós vamos começar essa campanha, o livramento de Deus. Você vai estar comigo, pedindo Deus livramento para o seu filho, para o seu esposo, para a sua casa. Vamos pedir o Senhor para guardar e nos proteger de todo perigo e de todo mal. Nós vamos fazer 3 dias, tá, irmãos? Vai ser sábado, domingo e segunda. Nós vamos estar aqui orando às 22 horas, tá? Eu já convido os irmãos, você sentir de Deus de fazer essa campanha, faça conosco e você vai ver livramentos que Deus vai dar para a sua casa e para a sua família. Deus abençoe a todos, um forte abraço da sua irmã em Cristo, Roberta.